Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Gustavo e hoje vamos com mais uma aula aí de física. Na última aula, nós começamos a discutir sobre carga elétrica, né? Falamos um pouco sobre carga elétrica, falamos o que é eletrostática, vimos o Tales de Mileto, William Gilbert, a gente viu a estrutura do átomo, né? Nesse caso aqui o átomo de Rutherford, viu o que eram os portadores de carga, condutores e isolantes elétricos. A gente conceituou um corpo eletricamente neutro, corpos eletrizados, né, tanto positivo como negativamente, e a gente viu como que fazia para calcular a quantidade de carga e os dois princípios da eletrostática, né, o princípio de Dufay e o princípio da conservação da carga elétrica. E aí hoje nós vamos ver como que eu faço para um corpo que é neutro ficar eletrizado, né? Seja negativo ou positivamente. São os processos de eletrização, né? Como que eu faço para sair de um corpo neutro e ter, ao final do processo, um corpo que está eletrizado com uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa? Basicamente, né, eu vou ter aqui três tipos de processos de eletrização. Não são os únicos que existem, existe um quarto, mas esses três são os principais, tá? O primeiro deles é o processo de eletrização por indução. Dos três que eu vou apresentar, é o único que acontece à distância. Ele ocorre quando eu aproximo um corpo neutro de um corpo eletrizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha imagem os corpos A, B e C. O corpo B ele está inicialmente neutro, tá? Pode ver que ele possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. O corpo A ele está eletrizado positivamente. Quando eu aproximo o corpo B do A, né, coloco ele ali na volta do corpo A, o corpo A que possui cargas positivas vai atrair as cargas de sinal oposto e vai repelir as de sinal igual. Então, nessa superfície aqui, ó, na margem mais próxima do corpo A, o corpo B vai ter um acúmulo de cargas negativas. E aí, na margem mais oposta, né, mais longe do corpo A, o corpo B vai ter uma carga positiva. Se eu pego um corpo C aqui e aproximo ele do B, aqui tá a carga elétrica que está mais na beirada aqui do corpo B, na margem mais externa, não é uma carga positiva, ela vai atrair as cargas negativas do corpo C e repelir as cargas positivas. Tá? Então, esse é um processo que é chamado de indução eletrostática, quando eu aproximo um corpo eletrizado de um corpo neutro. Esse corpo ele vai ser atraído, ele vai ser puxado pelo corpo eletrizado. Tá? Eletrização por contato, o próprio nome já explica, né? Quando eu encosto um corpo neutro com um corpo eletrizado. Tá? Quando eles dois entram em contato, eu vou ter movimento de carga elétrica entre os dois corpos. E aí, no final do processo, os dois corpos vão possuir a mesma carga elétrica. A carga elétrica ela vai se distribuir uniformemente, ou seja, igualmente nos dois corpos. E aí, no final, os dois corpos vão possuir carga de mesmo sinal e de mesmo valor. E aqui não necessariamente precisa ser um corpo eletrizado e um corpo neutro. Os dois corpos podem estar eletrizados, inclusive com cargas de sinais opostos ou até mesmo com cargas de mesmo sinal. O que eu tenho que fazer aqui é somar, ver qual é a carga total, ver o número de corpos e aí dividir essa carga para a quantidade de corpos que existem. Se existem dois corpos, eu vou dividir por 2. Se existem 3 corpos, eu vou dividir por 3, ok? Aqui no processo de indução, não. Eu sempre vou ter um corpo eletrizado, seja positivo ou negativo, e um corpo neutro. Aqui não necessariamente, tá? Eletrização por atrito, tá? Esse foi o que o Tales de Mileto já descobriu lá, já estudava na Grécia Antiga, né, com o âmbar. Ele é um processo que ocorre com um contato, mas ele só ocorre quando os dois corpos estão inicialmente neutros. Tá? Essa é a principal diferença do processo de eletrização por atrito e de contato. Os dois corpos estão neutros. E o que acontece no processo de atrito? Ele ocorre quando você pega dois corpos neutros e atrita um com o outro, ou seja, esfrega um corpo no outro. Tá?
E esse ato de esfregar um corpo no outro vai fazer com que um corpo arranque elétrons do outro. E aí um corpo vai ficar eletrizado com uma carga positiva e o outro corpo vai ficar eletrizado com a carga negativa. Tudo vai depender do número de elétrons que um corpo vai arrancar do outro. A carga deles vai ser igual no final do processo, só que de sinal oposto. Né? Se eu lá tritei dois corpos, um ficou com uma carga de 5 coulombs, eu sei então que o outro vai ficar com uma carga elétrica de menos 5 coulombs, tá? Mesmo valor, só que sinal oposto. E aí existem alguns materiais que têm uma tendência natural maior de perder elétrons, tá? E aí foi criada uma série chamada de série triboelétrica, que é justamente uma listagem desses materiais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pele humana, couro, pele de coelho, vidro, são materiais mais triboelétricos, têm uma tendência maior de perder elétrons. Se eu for para o final aqui da minha lista, ó, filme de PVC, poliuretano, polietileno, polipropileno, né, o vinil, PVC, silicone, teflon, esses plásticos, né, eles são menos triboelétricos, eles têm uma tendência maior de não perder elétrons, né? Então, por exemplo, se eu esfregar um cano de PVC com, sei lá, o cabelo humano vai perder elétrons. E aí os elétrons vão passar do cabelo humano para o cano de PVC. Por que eu sei disso? Por causa da série triboelétrica. Beleza? Tudo bem, gente? Então, uma aula bem rápida hoje. Esse assunto é bem simples. Na próxima aula, nós vamos começar a investigar a lei de Coulomb, né, a força eletrostática entre os corpos. Né? A gente já falou que eles se atraem, então tem que ter uma força, né? Tanto na atração como na repulsão. Como que eu faço para calcular essa força? Esse é o assunto da nossa próxima aula, na nossa próxima semana, ok? Estudem aí, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.